Abertura Ruy Lopes, variante Janis ou Schumann. Depois de E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, entramos na abertura Ruy Lopes. F5 caracteriza a variante Janis ou Schumann, uma abertura com dois nomes. Cavalo C3, F toma E4, cavalo toma E4, e aqui as negras têm duas opções principais, D5 ou cavalo F6, que foi jogado na partida McShann e Turner, que seguiu dama E2, D5, aqui provavelmente cavalo de E, G5 é uma boa opção para as brancas, mas nessa partida seguiu cavalo F6, G toma F6, D4, bispo G7, D toma E5, roque, bispo toma C6, B toma C6, E6, torre E8, bispo E3, bispo toma E6 e rocão, com a posição característica dessa variante. As negras têm a estrutura de peões debilitada, mas quase sempre muito contra-jogo por causa das colunas abertas e nesse caso aí por causa do par de bispos também. Nessa partida seguiu dama D7, dama D2, bispo F7, H3, torre de AB8, bispo C5. As brancas fazem a estratégia de bloqueio da estrutura debilitada das negras. Dama C8, torre de H1, dama A6. Mantendo a estrutura de bloqueio, porque o ataque das negras é perigoso. As brancas também simplificam a posição. Por exemplo, torre E8, torre toma torre, rei B1, bispo G6, o ataque das negras ainda parece ameaçador. Cavalo D4, mantendo a estrutura de bloqueio, dama C4, dama B4, dama toma dama, bispo toma dama. Agora acabou as chances de ataque das negras. Acabaram as chances de ataque das negras, mas as brancas ainda pretendem ter um melhor final mantendo a estrutura bloqueada, mas seguiu bispo F8, tentando trocar o bloqueador bispo B4, bispo toma F8, rei toma F8, B4, mantendo o bloqueio, A5, quebrando o bloqueio corretamente, B toma 5, C5, cavalo B3, C4, cavalo C5, e agora as negras podiam optar por um plano ativo com torre E2, por exemplo, depois de rei A1, bispo toma C2, torre C1, bispo G6, o bispo volta para defender o avanço do peão A e a torre negra está muito ativa, podendo capturar vários peões se for necessário sacrificar o bispo. E ainda tem os peões C e D muito avançados das negras. Mas nessa partida seguiu C3, tentando afogar o rei branco, mas depois de A6, C6, A4, rei F7, rei A2, o peão A ficou muito perigoso. Por exemplo, bispo toma C2, torre C1, bispo F5, G4, tentando desviar o bispo da defesa do peão passado, bispo E6, torre E1. E agora as negras deram descoberta D4 cheque, que perde imediatamente devido a torre toma E6. Claro que se as negras capturam, torre toma torre, cavalo toma torre, o peão de A vai promover e o rei está capturando os peões negros aqui, o rei branco. A linha principal é a D5. Nós vamos seguir a partida Igor Zaitsev e Viktor Ivanov em Moscou, 1994. Depois de cavalo toma E5, D toma E4, cavalo toma C6, uma variante forçada, dama G5, dama E2, cavalo F6, F4, dama toma F4. Essa é uma linha muito aguda e ainda não fechada completamente na teoria. Tem partidários para as brancas e para as negras, mas como a posição mostra, é uma posição muito aguda. Essa partida seguiu cavalo E5 cheque, C6, D4, dando descoberta em cima da dama negra, dama H4 cheque, G3, dama H3, bispo C4. Esses lances são bem conhecidos. Bispo E6, bispo G5, rocão, rocão, bispo D6, torre de HF1, torre de HF8. Há um aproximado equilíbrio da posição, mas a posição é muito confusa e muito difícil de jogar. Quem quiser testá-la, é bom dar um treino com o computador antes, né? Rei B1, bispo toma E5, D toma E5, torre toma torre, torre toma torre, bispo toma C4, dama toma C4, cavalo D5, A3, dama F5, bispo F4, E3. Mesmo assim tem muito caminho para complicações, né? Torre toma D5, E2 ameaçando a promoção, dama toma E2,
C toma D5, as brancas têm uma certa compensação aí pela qualidade, devido a esse peão passado, muito avançado e a mais. E a situação do rei negro. Nessa partida seguiu dama B5, torre D8, dama C5 cheque, rei B8, E6 cheque, rei A8, dama C7, torre A8, dama toma G7, e agora as brancas têm total compensação, 2 peões, porque depois de torre C8, E7, manteve o peão e a posição com tendência a empate, embora ainda muito complicada, né? Dama toma C2 cheque, rei A1, B6, esse peão deve garantir um empate para as brancas. Dama F8, dama C6, dama D8, rei B7, H4, H5, rei B1, A5, bispo E3, A4, E8, dama, dama C2 cheque, rei A1, dama D1 cheque, levou um perpétuo que empatou, né? Rei A2, dama B3, rei B1, dama D1, e foi acordado o empate.